Boa noite, amados. Que bom ter vocês aqui. Eu sei que o Senhor vai falar grandemente aos nossos corações, amém? Eu creio. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 6. Você sabe, a maior dificuldade que nós, como cristãos, temos em confiar no Senhor. A gente não deveria ter essa dificuldade, mas muitas vezes nós perecemos, nós erramos por falta de confiar no Senhor. Até na finança mesmo, quantas vezes a gente deixa de semear ou deixa de fazer, porque não, eu tenho que fazer tal coisa, e a gente não confia que o Senhor é poderoso para prover. Então muitas vezes a gente deixa de tirar o dízimo. Por quê? Porque tem medo de faltar. O que é isso? É falta de confiança no Senhor, falta de confiança na palavra dele. E aqui nessa passagem aqui, 2 Reis, capítulo 6, todos acharam? Amém? Diz assim, no versículo 8. Ora, o rei da Síria fazia guerra contra Israel. Depois de se reunir com os seus oficiais, disse: em tal lugar estará o meu acampamento. O homem de Deus, porém, mandou dizer ao rei de Israel: não passes por tal lugar, porque os sírios estarão descendo ali. Vocês estão entendendo, né? O que aconteceu? O rei da Síria falou: vou acampar ali e nós vamos atacar o povo de Israel. Só que Deus mostrou para o homem de Deus, o profeta, aonde que os sírios estariam. E ele foi e falou para o rei de Israel: não passe por lá, porque tem uma emboscada lá. Amém? Então vamos continuar. No versículo 10. Pelo que o rei de Israel enviou homens àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Esse incidente perturbou o coração do rei da Síria, que chamou seus oficiais e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Toda vez que eles iam, que ele fazia emboscada para o povo de Israel, Deus revelava para o profeta falava para o rei, e assim ele era livre. E agora o rei da Síria ficou desconfiado: tem um delator aqui, tem alguém aqui que está contra mim, que está a favor de Israel, porque toda vez esse segredo está sendo falado para o povo de Israel. Continuando, no versículo 12, diz assim: disse um dos seus oficiais: ninguém de nós, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel até as palavras que tu falas no teu quarto. Aleluia! Deus mostrava para Eliseu, Deus falava: olha, assim, 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 esse é o plano. E falava para o rei de Israel, e o rei de Israel não ia lá. Isso era o que estava acontecendo, como Deus falava com o povo, como Deus falava com o profeta. E o profeta, amados, não tinha o Espírito Santo morando dentro dele. O profeta era um homem de Deus, ungido por Deus. O Espírito Santo vinha nessa função que ele tinha e aí revelava. Mas hoje, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós temos o Espírito Santo que sabe todas as coisas dentro de nós. Mas nós precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos aprender a confiar que o Senhor está cuidando dos mínimos detalhes de nós. Mas muitas vezes vem uma situação e a gente já desespera. A gente não para e não vai lá quietinho. Para um tempinho. Se aquieta, tira um tempo orando em línguas. Para o Senhor mover no seu coração. Para Ele te dar a direção. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Então vamos continuar aqui. Eu vou ler de novo esse versículo que eu fiquei maravilhada. Versículo 12. Disse um dos seus oficiais: ninguém de nós, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel até as palavras que tu falas no teu quarto. Disse o rei: ide ver de onde ele está, para que envie homens e mande trazê-lo. Deram-lhe aviso, dizendo: está em Dotã.
Então enviou para lá cavalos, carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Agora se põe aí na posição de Eliseu. Você está lá na cidade, está tranquilo, Deus com você, de repente, quando você acorda, a cidade está toda cercada. Cercada de cavalos, cavaleiros, um exército imenso, não tem como, não tem o que fazer. Para onde você vai? O que você vai fazer? E olha só, vamos continuar aqui. Versículo 15. Quando o moço do homem de Deus, olha só, nem falava o nome dele, Eliseu, né? Falava o homem de Deus. Quando o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, viu que um exército com cavalos e carros tinha cercado a cidade. Então o moço lhe perguntou: ai, meu senhor, o que faremos? Esse ai, meu senhor, quer dizer, meu Deus do céu, estamos fritos. Já era, morremos, o que nós vamos fazer? Para onde nós vamos? Só se a gente cavar um buraco e for para o outro lado. O que vai fazer? Está tudo cercado. Versículo 16. Ele respondeu: não temas. Fala comigo, não temas. Mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Olha o que o homem de Deus disse: não temas. Mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Você tem essa clareza no teu coração? Que mais é o que está com você do que o que está contra você? Mais são os que estão conosco do que os que estão contra nós. E agora continuando, versículo 17. E orou Eliseu: ó Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele olhou e viu que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo ao redor de Eliseu. Eliseu, ele olhava com olhos de fé. Ele olhava pela fé, ele sabia que Deus era com ele. Ele não olhou a circunstância ao redor dele. Ele não olhou para as dificuldades dele, mas ele olhou para Deus pela fé. Ele sabia que Deus estava com ele. Ele sabia que Deus não ia desamparar ele. Mas o moço dele, o servo dele, não estava olhando pela fé. Ele estava olhando o natural. E ele enxergou só as dificuldades. Então, Eliseu falou: Senhor, mostra para ele, Senhor, mostra para ele, abre os olhos espirituais dele, porque os olhos espirituais dele estavam fechados. Amados, nós precisamos estar com os nossos olhos espirituais abertos. Nós precisamos estar com os nossos olhos da fé abertos. Porque não importa qual seja a circunstância que vem contra nós, maior é o que está conosco. Maior é o exército do Deus vivo. Foi assim que aconteceu com Davi. Quando Golias veio e enfrentou o povo de Israel, falou: vamos ver, manda um para vir aqui, para lutar comigo. Todo mundo ficou com medo. Todos os soldados ficaram com medo. Por quê? Porque eles olharam a circunstância e viram aquele gigante imenso. Falou: ninguém pode contra ele, ninguém. Quem que vai poder lutar contra um gigante? Mas Davi era um homem diferente. Ele passava tempo com Deus. Ele conhecia Deus. E ele falou: quem é esse incircunciso que se levanta contra o povo de Israel, que se levanta contra o Deus vivo? Hoje mesmo o Senhor vai entregar ele nas minhas mãos. Hoje mesmo. Ele olhou pela fé. Ele olhou da forma como Deus quer que nós olhamos. O Senhor não quer que você olhe a circunstância e se coloque lá embaixo como: ai meu Deus, o que vai ser de mim? Ó Deus, ó céus, ó vida, nada dá certo para mim, o que eu vou fazer? Tudo que eu faço, e reclame, murmura. Não. Tenha outra postura. Mesmo diante de circunstâncias que às vezes não são agradáveis, são difíceis. E olhando a gente não vê saída. Mas o Senhor tem uma saída para nós. Ou Ele faz abrir o mar, ou Ele faz a gente passar por cima do mar. Não sei, mas algo vai acontecer se nós confiarmos no Senhor. Se nós não deixarmos essa circunstância vir e o medo dominar o nosso coração. Não significa que você não vai ter medo. Porque quando a gente vê uma circunstância, bate aquele gelo. Mas a fé não significa que você não tem medo.
A fé é que você continua, mesmo com medo, mesmo com aquele sentimento, você continua, você persevera, até que esse sentimento some. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, quando vem uma circunstância contra a sua vida, qual é a sua reação? Por que muitas vezes nós olhamos só o natural? Porque o nosso tempo com Deus é pouco demais. Porque nós conhecemos Deus pouco demais. Porque se nós conhecêssemos Ele de fato, mais profundamente, a gente não ia ficar tão inseguro e às vezes se entregar para as circunstâncias. Nós precisamos passar tempo para conhecer o nosso Deus. Para conhecer o seu Pai, você precisa passar tempo, eu preciso passar tempo com Ele. Essa é a maior arma, amados, que nós temos. Passar tempo com Deus, conhecendo Ele, se envolvendo com a palavra dEle. É um pouco aqui, é um pouco ali, orando em línguas. Porque o diabo, ele não tem problema, ele não preocupa com vir aqui na igreja até. Ele tenta impedir, claro. Mas quando vem aqui, ele tenta impedir de outra forma. Que a palavra não entre no teu coração. Que você não coloque em prática. Mas essa diferença entre os vencedores e aqueles que são comuns. Nós somos mais que vencedores, por quê? Porque nós cremos na palavra de Deus. E quando você passa tempo com Deus orando em línguas, quando você passa tempo com Deus envolvendo a sua mente na palavra dele, envolvendo a sua mente, convencendo você mesmo, falando a palavra de que Deus é maior, que Ele está comigo, a sua mente vai mudando, a sua mente vai sendo transformada. Quantas vezes, não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu muitas e muitas vezes. Quando, por exemplo, toca um telefone de madrugada, aí você vai e fala, vem todo aquele filme na sua cabeça. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, meu Deus, um acidente, aquilo outro. Só coisa que não presta, não é? Já passou um filme assim na sua cabeça? Ou você vai passar numa esquina, você está de carro, aí vem aquele filme, nossa, um acidente, vai passar um carro, não sei o que. Já aconteceu com vocês isso? Ou outra situação, passa aquele filminho na sua mente, nossa, vai ter isso, vai ter aquilo. Só coisa que não presta, coisa ruim. Esse filminho aí, o cinegrafista, é o diabo. Aí ele fica lá, passando os filminhos na sua mente, na minha mente, ele tenta. Mas o que nós precisamos? Nós precisamos cortar esse filme, desligar essa TV do inferno. Desligar essa TV do inferno e pegar a TV do céu. E você começar a assistir os filmes que fazem você enxergar quem você é, quem Deus é, o que Ele fez para você. A sua mente precisa se ocupar da palavra de Deus. A sua mente precisa estar voltada para a palavra. Você precisa fazer esses filminhos com a palavra de Deus, vendo você vencedor. Lá em Tiago, quando fala assim, que tende por grande gozo o passardes por tribulações, qual que é o grande gozo? É lá na tribulação em si? Não, é você saber que você já é vencedor, você está passando, mas a vitória já é certa, já é sua. Então nós temos que olhar como Eliseu aqui pela fé, maior é o que está em mim, mais são os que estão conosco. Mas se os nossos olhos são maus, quão grandes são as trevas? Se nós que somos crentes, nós olhamos e nós enxergamos só o natural, como que Deus vai poder agir na nossa vida? Então nós precisamos, amados, tirar tempo com Deus, conhecendo quem Ele é, conhecendo o quanto nós somos amados, porque o diabo vem tentar condenar a gente porque a gente errou, porque a gente não fez o que devia fazer, porque a gente falou demais, ou porque falou de menos, ou porque fez demais, ou porque fez de menos. Ele sempre vai vir te acusar. Se você ler a Bíblia, ele vai te acusar porque você leu pouco. Se você não leu, ele vai te acusar porque você não leu. Se você ora 1 hora, ele vai te acusar porque você devia ter orado mais. Se você ora meia, ele vai te acusar porque você também devia orar mais. Se você não ora, ele vai te acusar porque você devia orar. Sempre, sempre. Se você jejua um dia, ele vai falar, nossa, pouco, hein? Você não jejua nada. E você não precisa nem orar. Você precisa, você está fraquinho. Se você jejua 2, ele vai falar também. Se você não jejua nada, ele vai te condenar. Então não adianta, não é o tanto que a gente faz ou o tanto que a gente não faz. Ele sempre vai vir acusar. Sempre vai vir condenar. Mas nós precisamos conhecer o nosso Pai. Nós precisamos saber que Ele é conosco.
Mais do que o tanto que nós jejuamos, o tanto que nós oramos, sim. Mas nós precisamos ter intimidade. Nós oramos, nós jejuamos para conhecer mais o nosso Senhor. Quanto mais, melhor, claro. Mas isso aí não significa que você tem que ficar, não, se eu não jejuei, Deus não vai me ouvir, se eu não orei, Deus não... Não. Você é livre, você tem o Senhor junto com você o tempo todo. Ora e jejua porque Ele é seu Pai, para você conhecer Ele mais. Não por condenação, porque, nossa, eu tenho que jejuar, porque senão o irmão lá, ele jejuou mais que eu. Nossa, senão eu vou perder para ele. Não. Quantas vezes eu tenho que orar porque isso... Não, você não tem. Você precisa fazer porque você quer conhecer o Senhor. Ah, mas minha alma não quer. Mas põe a sua alma no chinelo. Fala, você vai sim, alma. Vem comigo, vamos orar. Senão ela também só vai levar a gente para o buraco. Não pode fazer tudo que ela quer. Mas nós não podemos cair na condenação do diabo. Precisamos conhecer o Senhor. Precisamos conhecer quem Ele é. O quanto nós somos amados por Ele. E como nós fazemos isso? Todos os dias. Todos os dias, meus irmãos. Todos os dias. Tira um tempo com Ele. Tira tempo conhecendo Ele. Tira um tempo lendo a palavra. Coloca a tua mente para pensar nas coisas que são do Senhor. Coloca a tua mente para ver. Vai vendo Davi lá, lê as histórias de Davi e começa a enxergar. Começa a ver você lá no tempo de Jesus, você está lá caminhando com Jesus. Vai vendo, eu fico maravilhada. O pastor Célio sempre falava isso, ele faz filmes o tempo todo, a mente dele é fazendo filmes da Bíblia. Então ele vai, e o Espírito Santo vai trabalhando, por isso que ele tem tantas revelações, porque ele medita, ele fica ali pensando. Mas nós temos mais tempo, às vezes, pensando nos problemas, nas outras coisas, do que pensando na palavra. E é essa palavra aqui que é poderosa para mudar a nossa vida. Essa palavra aqui é poderosa para transformar o nosso coração. Quantas vezes a gente tentou mudar e não consegue? Mas é por essa palavra, Jesus diz, vós sois limpos pela palavra. Então, quando você se relaciona com Ele, lendo a palavra, quando você se relaciona com Ele orando em línguas, lá no seu trabalho, lá andando de ônibus, lá fazendo o que for, você está ali trabalhando, se enchendo dele mais e mais. Se esforça para pensar, pega a sua mente, sabe, pelo rabo, igual um macaco, puxa ela quando ela está indo lá, para tudo quanto é canto, pensando na conta, pensando no problema, puxa ela e fala, vamos pensar aqui comigo, mente no Senhor. Eu vou pensar nos benefícios que Ele fez para mim. Eu vou pensar que o meu nome está escrito no livro da vida. E você começa a pensar. Senhor, obrigado, meu nome está lá escrito no livro da vida. Com o seu sangue. Aquela gota de sangue que caiu foi por mim. Cada gota de sangue foi por mim. Começa a enxergar Jesus lá na cruz. Começa a fazer esses filmes. Começa a enxergar Ele. Como Ele foi moído para que nós fôssemos sarados. Como Ele foi atormentado, atacado na mente. Aquela pressão para que nós tivéssemos paz. Para que nós fôssemos felizes. Ele quer que a gente esteja bem. Ele quer que a gente seja feliz. O Senhor Jesus veio, Ele comprou uma vida abundante para nós. Mas o que falta? Eu acho que, eu não lembro se é Oséias, que fala assim, o meu povo perece, porque lhe falta conhecimento. Todo lugar que nós perecemos é porque falta conhecimento de quem Deus é e do que Ele fez por nós. Quem Deus é e o que Ele fez por nós. Se nós tirarmos todos os dias e nós educarmos a nossa mente a pensar no Senhor, a ler a palavra e depois, se você ficar fazendo aquele filminho, vai dormir, mas fica pensando, vai lembrando, passo a passo, até você pegar no sono, às vezes demora, você vai lá, você vai fazendo aquele filminho na sua mente, imaginando, pensando em Jesus, o que Ele fez, ou alguma passagem que você está meditando, põe a tua mente nisso, e você vai ver como você vai ser fortalecido, como o seu coração, como você vai amanhecer diferente, o seu coração diferente, sem aquele peso, sem aquela angústia. O Senhor quer que nós desfrutemos da presença dEle. Ele está disponível. Aqui o profeta, na lei,
sem ter o Espírito Santo dentro dele, ele já usufruiu tanto. Deus já fez grandes coisas através da vida daqueles homens de Deus, da vida de Davi. Se a gente for ler, meu Deus, como? E nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós podemos ir muito mais. Jesus disse, coisas maiores do que eu, vocês farão. E o que falta então? Relacionar com Ele. Conhecer o amor dele por nós. Conhecer que não importa os erros que nós cometemos, o Senhor é poderoso para nos mudar, para nos transformar. Ele nos ama, independente de qualquer circunstância. E Ele quer um relacionamento conosco. Saiba disso, o Senhor quer um relacionamento com você. Antes de você sair para o trabalho, a hora que você acordar, pensa nele. Fala, Senhor, eu consagro a Ti o meu dia, eu quero Te conhecer. Eu quero ouvir a Sua voz. Eu quero estar atento para ouvir a Sua voz, porque o Senhor, Ele fala com cada um de nós. O Espírito Santo fala com você. Ele fala muito com você. Só que falta você parar para prestar atenção no que Ele fala. Ele fala com você como está falando aqui hoje. Ele fala com você na palavra. Ele fala com você no pensamento que vem. Medita assim, faz assim. Perdoa o fulano. Filho, vamos jejuar mais. Tira mais um tempinho aqui. É a voz do Senhor. Mas muitas vezes a gente atropela tudo e não tira esse momento para quietar e ouvir a voz dele. Então conheça o Senhor. Conheça Ele. Conheça o grande amor dele por você. Para você fazer diferença, o Senhor chamou cada um de nós para fazer diferença nessa terra. Você não é qualquer um. Você não é qualquer um. Fala para a pessoa do seu lado. Você não é qualquer um. Nossa, está muito fraquinho, gente. Você não é qualquer um. Você tem um valor para o Senhor. Você foi chamado para esse tempo. Para fazer diferença, tem um avivamento aí chegando. E nós fazemos parte disso. Tem uma geração que vai ser impactada através da sua vida, da minha vida. E Jesus está voltando, então nós vamos preparar essa geração, como João Batista preparou o caminho para Jesus vir. Nós também estamos preparando o caminho para Jesus voltar. Então, Jesus chamou você para fazer diferença com a sua finança, com a sua vida, com a sua família, com tudo, com a sua roupa, com o seu carro, com tudo. Ele chamou você para fazer diferença na vida de outras pessoas. Amém? Então, não tenha por comum. Você não é alguém comum. Você é extraordinário. Você é extraordinário. Fala para a pessoa do seu lado. Você é extraordinário. Por quê? Porque o Espírito Santo mora dentro de você. Ele mora dentro de você. Amém? A partir de hoje, prioriza. Prioridade é aquilo que nós escolhemos. As nossas escolhas mostram o que é nossa prioridade. As nossas escolhas mostram o que são as nossas prioridades. Se você escolhe tirar o seu tempo, se você escolhe, é porque a sua prioridade é o Senhor. Agora, se você já levanta e sai atropelando tudo, mostra quais são as suas prioridades, o seu trabalho, a sua vida. Mas nós não somos assim mais, amém? Ficou para trás a partir de agora em diante, como diz a doutora Ladona, de agora em diante, as nossas prioridades são o Senhor, as prioridades do reino de Deus, amém? Aleluia, Pai. Ó Senhor, nós nos apresentamos a Ti nessa noite. Obrigada, Espírito Santo, por nos ajudar, por nos capacitar, Senhor, para que o nosso universo realmente seja o Senhor, para que os nossos primeiros pensamentos sejam Teus, que nós possamos nos envolver com o Senhor mais e mais, em todo o tempo, onde nós estivermos, sempre lembrando, sempre passando um filme na nossa mente, do quanto o Senhor nos ama e do que o Senhor fez por nós. Eu te peço em nome de Jesus, que essa unção esteja sobre cada um, que essa semana cada um, Senhor, se pegue
pensando em Ti, pensando na palavra, lembrando das coisas que o Senhor disse a respeito de cada um. E que possam ter uma experiência poderosa com o Senhor. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço. Amém. Amém? Glória a Deus.